Fala galera, boa tarde, aqui quem fala é o Denis Pengur. Hoje eu vou estar falando sobre uma questão bem interessante, que é como você consegue aplicar o marketing de relacionamento. Muitas empresas hoje, há uma reclamação, né, das pessoas de um modo geral, do cliente de um modo geral, do consumidor de um modo geral, é a questão do atendimento. O atendimento hoje, por incrível que pareça, se você atende bem o seu cliente, isso eu estou falando em atender bem, fazendo o básico, o seu cliente já fica satisfeito. Por que isso? Principalmente no comércio, no varejo de um modo geral. Porque o cliente está acostumado a não ser bem atendido. Ele se acostumou a isso. Porque se você procurar na internet, se você procurar nas revistas especializadas, você vai ver que hoje um dos maiores problemas das lojas de um modo geral é que elas não atendem bem o seu cliente. Não atendem bem. Você chega numa loja, você vê o vendedor de cara fechada, normalmente de cara fechada, normalmente ele não te dá um bom dia, uma boa tarde. Quando ele faz isso, ele não passa a informação correta para você, naquilo que você deseja, naquilo que você foi buscar na loja. Ele passa de uma forma muito superficial normalmente. Os vendedores hoje não sabem o produto que vendem, eles não procuram saber o produto que vendem, eles simplesmente vão trabalhar sem informação, sem buscar conhecer realmente o produto que eles estão vendendo, o que eles estão oferecendo, qual é a solução que aquele produto está resolvendo, qual é o problema que aquele produto está resolvendo. Então hoje em dia, um dos maiores problemas, principalmente do varejo, é o mau atendimento. Então se você tem uma empresa e você consegue atender bem o seu cliente, você já está com um ponto na frente. Então isso é importante. Hoje em dia, se você fizer o básico, você já consegue se destacar. Por quê? Porque 90% dos lugares que você vai comprar, seja o que for, você não é bem atendido. Outro ponto importante é que você precisa pegar os dados do seu cliente, o maior número de dados possíveis. Quanto maior dados você souber sobre o seu cliente, e não só sobre o seu cliente, mas sobre a família dele, melhor. Você consegue manter um relacionamento, você consegue entrar na vida do seu cliente. Automaticamente, se você entrar na vida do seu cliente, você não entra só na vida dele, mas na vida dos familiares dele. Você começa a puxar uma rede de contatos para você. Então, duas questões importantes que eu já falei. Primeiro, é um bom atendimento. Você precisa realmente ter vontade de atender o seu cliente. Hoje o que eu vejo é muita falta de vontade dos vendedores em atender. Muita falta de vontade em vender. Muita falta de vontade em trabalhar realmente como deve ser trabalhado. As pessoas elas vão matar tempo, na realidade. Muitas pessoas vão matar tempo. E isso o empreendedor que precisa identificar dentro do seu vendedor, que o vendedor que realmente atende bem o cliente, que realmente consegue fazer efetivamente uma venda, e o que não consegue, e o porquê que ele não consegue. O gestor tem que ter essa visão. Então assim, o primeiro passo é atender bem o seu cliente, o segundo passo é você pegar o maior número de dados possível do seu cliente. Como eu já falei em outros vídeos anteriores, você precisa pegar dados do seu cliente, você consegue manter um relacionamento com ele. Não pense só em manter um relacionamento com o seu cliente, mas pense em manter um relacionamento com a família dele, com os amigos dele. Aumente a sua rede de contatos, que a gente chama de network. Aumente o seu network. A única forma que você tem de aumentar o seu faturamento é aumentando o seu network, aumentando os seus contatos. Então esse é um passo muito importante. Uma coisa que é muito interessante é que um cliente insatisfeito, ele costuma falar, costuma se espalhar muito rápido quando o cliente está insatisfeito. Ele fala para um, ele fala para outro, fala para outro, fala para outro. Quando vê, já tem um cliente satisfeito, ele consegue ter um poder muito grande também de falar. Mas quando alguém fala bem de você, bom, aquela loja lá eu fui muito bem atendida, aquela loja lá as pessoas são... Nossa, os vendedores são incríveis, são pessoas que realmente querem realmente vender um produto de qualidade, querem gerar valor.
Isso não tem preço, não tem preço. Você sabe que hoje o investimento em marketing ele é muito caro, muito caro. As propagandas hoje são muito caras. O cliente é o investimento mais barato que você pode ter na sua loja, no seu negócio, enfim, o negócio que você tiver. Você precisa do seu cliente, você precisa se relacionar com ele, você precisa ter um network grande, né? Você tem que relacionar o seu cliente, não só ele, mas a família dele, os amigos da família dele e assim sucessivamente. Se você quiser ter um negócio escalável, se você quiser ter um negócio se você quiser melhorar seu faturamento, você tem que fazer tem que ter essa noção de buscar o maior número de dados possível do seu cliente. Então eu falei sobre 3 coisas importantes. Primeiro é o bom atendimento, segundo é buscar o maior número de dados possível sobre o seu cliente, e o terceiro é que um cliente satisfeito, ele é a sua maior propaganda. É a sua maior propaganda. Não adianta você investir em publicidade, você investir em marketing, você investir milhões em propaganda se você não consegue atender bem o seu cliente na sua loja. Não adianta, não vai resolver. Você está perdendo seu dinheiro, está jogando dinheiro no lixo. Sendo bem claro, dizendo bem a realidade. Você precisa primeiro atender bem o seu cliente. Fazer o feijão com arroz, fazer a sua lição de casa, para depois querer investir numa publicidade maior e, por consequência, buscar escalar voos maiores. Com certeza você deve fazer isso. Se você quer ter um negócio grande, você tem que escalar o seu negócio. E a forma que você tem de escalar o seu negócio, primeiro, é atendendo bem o seu cliente. Eu acho que é o primeiro passo, a primeira questão que realmente, a primeira dica, né, que funciona mesmo é atender bem o seu cliente. Depois, as outras dicas pegar o maior número de dados e manter relacionamento com ele e buscar sempre gerar valor. Não só valor do produto que você está vendendo, mas sim o valor de marca. É importante que o seu cliente saiba que comprando na sua loja, ele vai ter um diferencial que ele não tem em outra loja. Ele não vai ter de forma alguma em outra loja. E para terminar, eu falo um lance bem interessante, que é a experiência de compra. Vocês sabem, para quem tem um iPhone, para quem tem um Macintosh, computador da Apple, para quem tem um celular da Apple, para quem consome produtos da Apple, você sabe o que é ter um produto Apple. Isso nada mais é do que geração de valor, geração de marca. Steve Jobs sempre teve essa preocupação de gerar valor, né? De você não ter só um produto, e sim você ter uma experiência. E isso, experiência de compra, atualmente é o que vai funcionar. Se você tem uma loja, se você tem intenção de crescer, de desenvolver, de escalar, de ter uma maior lucratividade, você vai ter que criar uma experiência de compra para o seu cliente. Isso vai ser o diferencial do futuro. Um dos diferenciais do futuro, entre outros, mas esse vai ser com certeza um diferencial que vai fazer com que você consiga sair na frente. Ou seja, busque formas de criar experiência de compra para o seu cliente. Essa é a forma que, com certeza, se você utilizar, buscar fazer com que o seu cliente tenha uma experiência de compra na sua loja e não só uma compra comum, como qualquer outra loja, com certeza você vai sair na frente 1000 anos aí. Certo, gente? Essa é a minha dica de hoje. Atenda bem o seu cliente, faça sua lição de casa primeiro antes de querer investir rios de dinheiro em publicidade. Primeiro atenda bem o seu cliente. Seu cliente feliz, ele vai conseguir, você vai conseguir escalar o seu negócio, vai conseguir crescer, desenvolver e a sua empresa vai gerar valor, gerar lucro, certo? Valeu, galera, boa tarde, abraço.